Professor Marcelo, boa tarde. O Santa Cruz ele veio dos últimos 2 jogos sofrendo gols no segundo tempo, apesar de ter conquistado a vantagem no primeiro tempo. E na primeira joga a partida do mata-mata, acabou indo para os pênaltis, passando os pênaltis, mas tem um fator psicológico que a torcida vem ficando decepcionada quanto aos gols sofridos. O que é que o Marcelo tem pensado e trabalhado sobre isso para enfrentar o Altos agora fora de casa? Realmente assim, a gente, nos 2 últimos jogos em casa, a gente constrói sair na frente do placar e a gente com um bom volume para ampliar, né? A gente bem perto ali de fazer o segundo, até mesmo o terceiro gol, acaba tomando um gol. E do último jogo, assim, era um escanteio a nosso favor, a gente estava bem organizado atrás e a gente acaba tomando uma transição ali e tomou um empate, onde a gente estava muito mais perto de fazer o segundo gol do que a equipe adversária ter o empate. Mas uma semana de correção, né? O pós-jogo, a gente acabou de ver os vídeos, olhar, analisar, levar para o campo, corrigir, sinalizar, para que fazer um gol no futebol não é tão fácil. Você faz o gol, constrói um volume e acaba sofrendo o gol como a gente sofreu no 2-1 com o Sergipe, e o gol agora, como você falou, diante do Altos. E agora é corrigir para que a gente, às vezes que sair da frente do placar, tente sustentar o placar, que não tomar o gol do empate ou diminuir o placar como foi contra o Sergipe. Marcelo, boa tarde. É João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Marcelo, era obrigação do Santa Cruz vencer o Altos em casa. O gol sofrido foi um balde de água fria no torcedor e aumenta a desconfiança para o próximo jogo fora. O que o senhor pretende mudar para que o time tenha atitude de clube grande? A gente internamente tem muita confiança no que a gente está fazendo. Eu acho que a gente fez um jogo, principalmente no segundo tempo, um jogo que a gente, para vencer a partida, até mesmo por um placar elástico. Por tudo que a gente criou no jogo, tudo que a gente teve de oportunidade. Eu acho que o goleiro fez grandes intervenções, perdemos boas oportunidades. A gente, que nem falei anteriormente, eu acho que a gente fez um bom jogo e tivemos um bom volume para sair com placar elástico. Infelizmente, tomamos um gol no contra-ataque, e onde houve uma transição do adversário, e a gente tem muita confiança no que a gente pode desenvolver diante do Altos no segundo jogo. Eu tenho certeza que se a gente desenvolver a performance que a gente desenvolveu no segundo tempo aqui, a gente tem plena condição de classificar fora pelo tudo que a gente desenvolveu. Então, assim, na minha concepção, a gente deve dar continuidade ao que a gente fez no segundo tempo, lá diante do Altos, para que a gente possa buscar essa classificação e consolidar a nossa passagem de fase. Marcelo, boa tarde. Diego Gondim, do Cais Coral. Marcelo, vem sendo uma tônica da sua equipe, desde o primeiro jogo contra o 13 em Campina Grande, não manter a performance durante os 90 minutos. Ou joga bem o primeiro tempo, ou joga bem o segundo tempo. E não consegue manter essa performance durante todos os 90 minutos. No jogo contra o Altos agora, ultimamente, foi assim também. No primeiro tempo foi abaixo, no segundo tempo melhorou. O que se dá para essa oscilação dentro da partida da sua equipe? Diego, eu acho que a gente o segundo tempo nós fomos soberanos, né? E o primeiro tempo nós oscilamos, porque claro que você faz uma coletiva pós-jogo, você tem uma ótica do jogo, depois você vê o jogo com calma, vê os recortes. Eu te digo que o primeiro tempo também a gente jogou bem até os 20 minutos. A gente jogou muito bem até os 20 minutos. Então, assim, a primeira metade do primeiro tempo nós jogamos muito bem. Fizemos 1-0, tivemos o controle do jogo, oportunidade de ampliar. Até então eles tinham chegado 2 vezes com 2 bolas paradas. Uma foi o lateral, a outra foi o escanteio. E aí sim, na segunda metade do segundo tempo, eles criaram volume no meio campo, ganharam mais território no meio campo e assim, a segunda metade do primeiro tempo eles foram melhor que a gente. Mas a gente dividiu o jogo em 4 quartos, a gente foi melhor em 3 quartos do jogo. Então, assim,
A gente sempre trabalha para que a gente tenha a performance nos 2 tempos ou até nos 4 quartos, né? Mas a gente tem que entender que também tem um adversário que analisa, que estuda, que tem suas qualidades também. Por mais que a gente estudou tudo do adversário, conseguimos bloquear boa parte do adversário daquilo que a gente estudou, mas eles também têm um atributo. Nós não pegamos uma equipe qualquer. Uma equipe que ficou 13 jogos invicta, uma equipe que ganhou 2 vezes na Copa do Nordeste, 2 equipes de Série A. Então é que nem eu falei na minha coletiva. Pegamos uma equipe muito bem trabalhada, que tem boa qualidade, e você ser soberano em 3 quartos do jogo, eu acho que a gente agora tem que buscar ser soberano nos 4 quartos do jogo. Marcelo, boa tarde. Abri um pequeno parêntese aqui para não falar do time, sim falar da torcida. Toda vez que você cita a torcida, você cita a expressão que é chover no molhado, do quanto que é especial e único esse movimento que a torcida faz pelo time. A gente vai conversar agora há pouco com torcedores que vão fazer essa viagem de ônibus, 1.126 quilômetros. O que é que você poderia falar para esse torcedor, né? O que falar para esse torcedor que mesmo com o resultado que, claro, que não foi o esperado aqui, vai fazer cada um esforço particular, seja financeiro, deixar a família, o que for, para passar essa confiança para vocês lá também. O que você fala para esse torcedor? Primeiro, que Deus abençoe a viagem deles, né? Que eles vão em paz e voltem em paz, que Deus proteja eles, porque é uma viagem longa, né? Boa parte deles vão via terrestre, e a gente pede que Deus abençoe eles, que eles vão e voltem em paz. É o que a gente mais deseja, a proteção do nosso torcedor. Segundo, eles podem ter certeza que a gente mensura o esforço dele. Isso internamente. Hoje eu conversei com um torcedor que parece que a viagem de ônibus dá quase 24 horas. E eu conversei com eles, fiquei com um torcedor, já fiquei muito sensibilizado do tamanho do esforço. E o nosso esforço tem que ser maior do que o esforço do nosso torcedor. O que a gente tem que entregar em campo tem que ser maior do que o esforço do nosso torcedor, para que a gente possa entregar e retribuir a eles esse esforço. Peço a Deus que nos capacite, nos abençoe e que a gente deixe além do nosso limite dentro do campo para presentear o nosso torcedor com essa classificação. A gente tem trabalhado bastante, a gente tem se planejado bastante, vamos executar esse planejamento para o jogo e tentar fazer um grande jogo, presentear o nosso torcedor com uma classificação. Ô Marcelo, voltando a falar do campo e bola, nos últimos jogos do Santa Cruz, a sua escalação tem mudanças no ataque, mais especificamente a ponta direita. Contra o Sergipe na primeira partida, o Thiaguinho foi o titular. Contra o Sergipe no jogo da volta na Arena foi o João Pedro. E agora contra o Altos foi o Renato. Como é que tem tratado isso na preparação? Se é teste ou se varia de jogo a jogo essas escalações? Queria que me explicasse, por favor. Assim, na minha concepção, hoje o Renato é o titular de uma extremidade, né? E a gente tem entendido o desenho do adversário, a característica do adversário, para que a gente possa encaixar o perfil. Por exemplo, no primeiro jogo a gente, lá contra o Sergipe, a gente foi com 2 extremos que vinham jogando todo o campeonato e já performaram muito bem. Aí a gente entendeu que a gente precisava ter um 4º homem de meio campo pela característica do Sergipe. Entramos com o João Pedro. E esse jogo a gente jogava em casa, buscando o resultado. Claro que primeiro vencer, depois tentar ampliar o resultado, e a gente entendeu ali que a gente precisava de dois extremos que, primeiro, como o Renato, que tem uma característica de finalização muito boa, talvez seja um dos nossos melhores finalizadores, tanto no quesito cabeceio quanto finalização. Infelizmente o Renato teve aquela intercorrência na panturrilha, perdeu um pouco do time de treinamento, e a gente tinha ele agora para esse jogo aí 60, 70 minutos, porque ele não veio numa sequência dos últimos treinos pelo problema da panturrilha. E aí eu achei que o encaixe para esse jogo seria o melhor Renato e o Giovani. Como eu tenho algumas características diferentes, por exemplo, o João Pedro é um extremo, é um 10 que joga de extremo, na minha concepção o João Pedro é 10, ele faz ali o 4º homem de meio campo, para fazer um jogo associativo mais por dentro, para dar mais uma linha de passe. O Giovani é um jogador com uma característica de velocidade e drible, né? E o Thiaguinho, do nosso elenco, é o melhor que ataca o espaço gerado pela nossa equipe ou pelo adversário. Então são 3 características diferentes que a gente procura analisar o adversário e usar em benefício da nossa equipe.
Marcelo, em jogos decisivos, o Santa Cruz precisa se impor como time grande. O empate em casa contra o Altos mostrou o oposto. Onde está a falha? Na estratégia, na atitude ou na preparação psicológica da equipe? João, eu acho que a gente teve uma imposição de time grande. Faltou os gols. Teve uma imposição de time grande. Eu acho que se você pegar o que a gente produziu no jogo, o que a gente criou de oportunidade, o que a gente teve de volume do jogo, acabei de contextualizar para o Diego que a gente foi soberano em 3/4 do jogo. Então, isso é uma postura de um time grande jogando em casa. E a gente criou muitas e muitas oportunidades. No segundo tempo, nós empilhamos a oportunidade. Infelizmente, a bola não entrou. E aí, a bola não entra e a gente lamenta pela bola não entrar. Mas a gente teve comportamento do tamanho de Santa Cruz, a gente teve postura e a gente buscou o resultado. E mesmo ganhando de 1-0, a gente buscou ampliar o resultado dentro de casa. Infelizmente, a gente não conseguiu, acabamos saindo com empate. Professor, novamente aqui, esse jogo agora, né, é o jogo da vida do Santa Cruz, né, é o jogo da vida dos funcionários, é o jogo da vida do Santa Cruz também, porque caso o Santa Cruz seja desclassificado, só volta a jogar em janeiro de 2026 e é o último jogo, tem que dar a vida. Sobre o jogo do próximo domingo, né, a projeção é que lá no estádio esteja fazendo 36 graus no horário do jogo, além do campo ruim. Além da dificuldade que é o time do Altos, que é um bom time, todo mundo sabe, essas dificuldades também, né, climáticas. O que é que você está fazendo aí? Já falou com o elenco sobre essas dificuldades também? Como é que está essa sua preparação? Diego, eu acho que dentro da própria competição nós já nos deparamos com esse tipo de cenário, correto? Nós tivemos um cenário parecido contra o Souza, fomos lá e vencemos, jogando bem. Nós tivemos um cenário parecido contra o Central, estou lhe falando de duas grandes boas equipes, uma classificou, outra não. Até então, quando a gente enfrentou o Souza fora, era o atual campeão paraibano, um sério candidato à classificação. Fomos lá, vencemos com esse cenário. Fomos pegar o Central, que eu até falei na época, ainda era o primeiro turno, eu falei que era uma equipe diferente da do estadual, pegamos a adversidade do campo, pegamos tudo, fizemos um grande jogo e vencemos. Então a gente já se deparou com esse tipo de cenário. Temperatura alta, um campo não adequado como é o campo da Arena, e a gente já se deparou com esse tipo de cenário e tivemos uma boa performance e resultado. E é isso que a gente vai buscar nesse próximo jogo. Claro que a gente já conversou sobre a circunstância do jogo, muda muito do jogo da Arena. São circunstâncias de jogo. A gente vai precisar estar mais concentrado, a gente vai precisar um nível de competitividade alto, a gente vai precisar transpirar mais, competir mais e estar concentrado a todo momento. Porque é um campo um pouco mais estreito na sua dimensão, um gramado não muito bom para a prática do futebol, a bola fica muito viva e também uma temperatura alta. E a gente está tomando todos os cuidados, nós vamos treinar lá 2 treinamentos de sexta e de sábado, para que a gente possa fazer uma melhor ambientação, uma melhor climatização, dadas as circunstâncias que a gente vai pegar. E te digo uma coisa, a gente precisa iniciar o jogo com nível de concentração alto e ter uma adaptação às circunstâncias do jogo muito rápida, para que a gente não possa ser surpreendido por nenhum desses fatores para o jogo. Marcelo, naquele jogo da classificação com o Sergipe, repercutiu bastante aquela tua homenagem para todos os funcionários em nome do Peninha, a tua atitude, o quanto que foi humano aquilo e o quanto que é importante para os jogadores, por mais que você tenha contato diário, aquele ambiente do vestiário e aquelas últimas palavras. Queria saber se você já se pegou pensando o que é que você vai falar, como é que você pensa em fazer a tua preleção ali, naquele momento do vestiário, levando em conta que, como foi falado e é sabido, pode ser o último jogo da temporada. Você já se pegou pensando o que falar ou sai no momento ali? Foi boa a sua pergunta. A minha ideia de fazer aquela circunstância no vestiário, te confesso que foi uma ideia minha indo para o estádio. Eu queria fazer algo diferente do corriqueiro dentro do vestiário. E na véspera do jogo, eu fiz uma reunião com os jogadores, eu e os jogadores, e a gente bateu um papo, eu fiz uma dinâmica com eles, que foi muito, muito pautado o tamanho da nossa responsabilidade diante dos nossos funcionários.
e alguns jogadores mencionaram muito a questão dos funcionários e a questão até do próprio Peninha, por ser um funcionário hoje mais antigo do clube. Então, assim, diante dessa reunião que a gente fez na véspera do jogo, eu e os atletas, e essa minha ida para o estádio, eu já estava na concentração, já pensando em pensar algo diferente que pudesse mover, né, a nossa e uma representatividade para a gente, né, a gente entender o tamanho da nossa responsabilidade. E aí foi a hora que eu tive essa atitude. Confesso que só 2 pessoas sabiam o que eu ia fazer, uma foi meu auxiliar técnico e a outra foi o Felipe, para poder me ajudar a organizar, e assim, foi uma coisa que impactou pela representatividade do Peninha e dos funcionários. Então, assim, sempre peço a Deus que Ele me capacite, sabe, que me inspire para que a gente possa ter esse tipo de tomada de decisão, porque ali também não é só o futebol, ali é o lado humano desses funcionários, é uma coisa que a gente convive com eles aqui todos os dias, e com certeza a gente joga pela nossa torcida e joga por eles, e a gente sabe do tamanho da nossa responsabilidade, e isso é uma coisa que a gente conversa no dia a dia aqui, sabemos o tamanho da responsabilidade de representar uma instituição do tamanho de Santa Cruz. Mas já pensou? Sim, já estamos idealizando algo, tem algo já planejado, a gente sempre bate um papo na véspera, já tem um tipo de dinâmica para fazer com eles na véspera, e alguma novidade aí para o jogo, alguma parte que a gente possa mover isso, que a gente possa ser uma ferramenta e um combustível a mais para o jogo. Boa tarde, professor J. Júnior, TV Globo. Hoje eu estou sem repórter. Você vai representar bem. É o seguinte, como o senhor falou, tem que ligar, né? Como o senhor falou, buscou muito a reação nesse último jogo, tudo, mas a finalização, né? O que é que o senhor vai fazer para melhorar a pontaria do time? Trabalhar. Eu até vou te falar, assim, dos jogos que a gente fez, assim, onde a gente houve um volume muito grande, até que foi o que melhor a gente finalizou. A gente colocou até bastante finalização no gol, tivemos boas finalizações no gol. Melhorar, trabalhar. A gente leva a equipe até ali a entrada do gol, tem trabalhos de jogo associativo, movimentações mecânicas treinadas, e ali é a tomada de decisão do atleta, né? A pré-assistência, a finalização, e o que a gente faz é mostrar agora no vídeo como a gente fez agora antes de eu vir aqui na coletiva, e levar para o campo e melhorar, né? Apurar isso melhor para que a gente, quando tiver a oportunidade, a gente possa concluir gol. Que às vezes tem jogos que a gente tem a mesma estratégia, mas a gente às vezes não consegue criar tanta oportunidade. Às vezes a gente tem menos oportunidade. Eu acho que uma movimentação que a gente fez, que vocês puderam perceber, foi a troca do Renato de lado. O Renato do lado esquerdo, porque o momento do Renato na última Série B que ele jogou, ele fez 13 gols jogando pelo lado esquerdo, onde ele consegue ter a perna de dentro para uma melhor finalização. É uma coisa que a gente trabalhou bastante, essa possibilidade de ter o Renato com esse poder de finalização maior. Então a gente vai trabalhar bastante para que a gente possa melhorar, né, que a gente chama do ajuste fino, para que a gente possa concluir essas oportunidades em gols e criar o placar para a gente classificar.